Damiana para fazer essa oração de hoje. Em nome de Jesus. Graça e paz a todos que estão aqui no YouTube. Vamos começar agora em nome de Jesus. Amém. Nosso A paz do Senhor a todos. Amém. Vamos agradecer a Deus neste momento. Pedir a Ele que fale conosco. Em nome de Jesus. Vamos começar. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu entro agora em Tua presença, Senhor, para te pedir, Senhor. Toma esse momento em Tuas mãos, que possamos estar atentos, Senhor, ao Teu falar. Que o Senhor venha, Senhor, abrir o nosso entendimento, que o Senhor venha aumentar a nossa fé, que o Senhor nos dê, Senhor, sabedoria e discernimento da Tua palavra, Pai. Nos dá renovo, Senhor. Fala, Senhor, poderosamente aos nossos corações. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. É assim que eu te oro e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Já estamos ao vivo também no YouTube, para a glória de Deus. Ai, meu Pai. O microfone está desligado aí. Foi, reparei agora. Já estamos ao vivo, para a glória de Deus, no YouTube. Olha ele aí, ó, Maxwell chegou, glória a Deus. Tá faltando mais alguns irmãos aqui no YouTube e também no Google Meet. Gente, antes da gente começar, né, na verdade a gente já começou, a Damiana já fez a oração. Quero perguntar a cada um de vocês, bem rapidinho, se vocês puderem, né, em nome de Jesus, só para que vocês possam resumir como tem sido esse estudo bíblico para vocês, né, se vocês estão conseguindo acompanhar, como é que está. Vamos lá, em nome de Jesus. Assim que um falar, o outro abre o microfone e fala, tá? Não espere, pelo amor de Jesus, a gente está aqui entre adultos, não estamos entre crianças, então não espere eu dizer fulano, cicrano, em nome de Jesus, me ajude. Vamos lá. Posso começar? Posso começar? Posso falar? Pode. Para mim está sendo gratificante, né? Aprender mais da palavra do Senhor. Eu fico contando os minutos, fico ansiosa para que chegue a hora, porque é muito bom ouvir a palavra do Senhor, né? Nos fortalecer, e eu estou amando. Amém? Amém. Próximo. Graças e paz a todos. Amém. Para mim, está sendo bom. Estou aprendendo. Porém, tem dias que, como eu me acordo muito cedo, como ontem eu tinha me acordado às 5h30. Aí, durante o dia, eu não dormi. Então, quando foi às 9 horas, eu estava morrendo de sono. Aí eu me deitei e deixei o telefone do lado, assim, eu falei, assim que começar, aí eu assisto. Só que aí eu dormi mesmo, eu apaguei. Peço perdão. Mas assim, no dia que não der pra assistir, eu acredito que não tem problema, né? Em nome de Jesus. Mas eu tô gostando, sim. E é isso. Próximo. Alguém mais? Boa noite, eu também estou gostando. É uma pessoa aprender mais, né, da palavra de Deus. A gente que não tem entendimento, que não entende a palavra, você lê, né, e não entende, né? Mas quem tem o entendimento que Deus dá, já explica, a gente já entende melhor. Amém. Amém. Próximo. Irmã Arlete, quer falar? Boa noite. Boa noite, meu irmão. Estou muito feliz de estar podendo participar, né, desse estudo. Não tenho entendimento da palavra e estou buscando, né, com os irmãos aqui, aprender cada dia mais, né, sobre a palavra do Senhor, né, e Deus capacite todos nós, né, para futuramente a gente estar passando a palavra para outros irmãos, né, e isso é muito gratificante, né, da parte do Senhor. Amém. Estou feliz, viu, por todos estar aqui participando. Muito obrigado, viu, pela oportunidade de estar tendo esse estudo aqui. Amém.
Amém. Próximo. Irmã Natilde, vamos falar alguma coisa? Tá gostando do estudo? Alguma Até coisa. mais, boa noite. Estou gostando Amém. sim. Porque eu não Amém. durmo. Não sei. Fique sentada, não se deite não, para não dar sono. Em nome de Jesus. Marlete, vamos. E Marlete, quer falar alguma coisa? Não, um momento, peraí. Tô gostando, agora que eu tô já sem acabar, eu só Foque na palavra do Senhor, que Deus vai falar o seu coração, viu? Amém. Deus vai trabalhar na sua vida, eu creio, em nome de Jesus. Amém. Amém? Mais alguém? Mais alguém quer falar? Irmão Maxwell, você pode comentar aqui, viu, no YouTube. Fica à vontade. Quem mais? Amém? Tem mais alguém? Bora, pessoal. Irmão Márcio já falou? Irmão Márcio tá na moto. Irmão Márcio tá na moto, minha irmã. Não peça não, pelo amor de Jesus, pra ele não sofrer um acidente. Ai, é? Ai, tá na moda. Exatamente. Eu tô indo. Fale não, varão. Se concentra aí na sua moto, pelo amor de Jesus. Amém, amém. Glória a Mais Deus. alguém quer falar? Vamos começar, gente. Eu acho que todo mundo já Amém. falou, né? Quem não falou agora, fala no final, tá certo? Em nome de Jesus, que o tempo tá voando, né? Glória a Deus. O tempo ele é convertido. Tem gente que diz que o tempo não é convertido, o tempo é convertido. Às vezes a gente que não coopera. Vamos lá, em nome de Jesus. Mateus capítulo 5, todo mundo com a Bíblia, mostra a Bíblia aí, Mateus capítulo 5. Mostra a Bíblia aí, quem tiver com a Bíblia. Glória a Deus. Aleluia. Parabéns, parabéns. Em nome de Jesus. Vamos lá. Ó, irmão Maxwell disse: estou gostando muito, pois às vezes nós lemos e não sabemos interpretar, assim fica melhor. Glória a Deus, que bênção. É bom, isso é sinal que é para continuar. Em nome de Jesus, esse estudo. Bem? Glória a Deus. Lembrando que esse estudo bíblico é aberto para todo o pessoal de toda a congregação, tá certo? Lembrando, você que faz parte da sua congregação, fique firme na sua congregação, ajuda a sua congregação, ajuda a sua igreja. A gente não tem nenhuma intenção de tirar você da sua congregação e chamar você para a nossa congregação não, viu? Vigie pelo amor de Jesus. Fique firme na igreja que você está, onde você congrega, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Vamos lá. Mateus capítulo 5, nós vamos ver aqui o sermão da montanha e as bem-aventuranças. Gente, antes de lermos, Mateus marca o início do sermão da montanha. É um dos ensinamentos aqui mais profundos de Jesus sobre o reino de Deus. E nesse capítulo, ele nos ensina sobre o caráter cristão. Ele nos ensina sobre o propósito da nossa vida. Ele nos ensina como devemos viver em justiça e em amor. Você que está me acompanhando aqui no YouTube, dê um like aí, pelo amor de Jesus, que é para o YouTube entender que esse vídeo é edificante e precisa ser passado para outras pessoas, amém? Então vamos lá, Mateus capítulo 1, vamos ver agora as bem-aventuranças, o caráter do reino. Vamos lá, em nome de Jesus. Certo dia, versículo 1 ao 3, certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Versículo 3. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Amém? Glória a Deus. Gente, preste atenção nisso aqui que eu vou falar para vocês. Pobre de espírito é aquela pessoa que reconhece a dependência total em Deus, que precisa de Deus totalmente. Pobre de espírito é isso. É alguém que reconhece que é dependente de Deus. É aquela frase que você já ouviu, eu tenho certeza disso, né? Você sem Deus, Deus continua sendo Deus. E Deus sem você
continua sendo Deus. E você sem Deus é nada. Entendeu agora? Então, pobre de espírito é isso. É a pessoa que reconhece que depende de Deus. Deus estava me dando uma música hoje, ainda não terminei ela, e fala muito sobre isso. De entender que nós somos dependentes de Deus. Nós precisamos reconhecer isso. Quando alguém não reconhece que precisa de Deus, que precisa estar um estudo bíblico como esse, que precisa aprender a palavra de Deus, que precisa se esforçar para ouvir e aprender a palavra de Deus, que precisa estudar a palavra de Deus, essa pessoa não é considerada pobre de espírito. Mas pobre de espírito é aquele que reconhece a dependência em Deus. Total. A dependência total de Deus. E a gente depende dele para tudo. Para acordar, para respirar. Para tudo nós somos e temos que ter isso dentro de nós. Eu preciso e reconheço que eu preciso depender de Deus todos os dias. Porque quando nós nos humilhamos diante de Deus, Ele nos exalta e nos dá o seu reino. Tem uma palavra que diz o seguinte. Tem uma palavra que diz, quem humilha a si mesmo, né? Quem se humilha diante do Todo-Poderoso, quem humilha sua vontade, suas vontades carnais, né? Deus o exaltará. Amém? Então nós precisamos disso. E a gente vê aqui, ó, feliz os pobres de espírito. Porque eu disse que quando nós nos humilhamos diante de Deus, Ele nos exalta e nos dá o seu reino. Porque Ele diz aqui no versículo 3, felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Então já quero falar para você que está aqui ouvindo essa live. Deus, Ele te chama para confiar nele. Eita glória! Seu reino está à sua disposição. O reino dele está à sua disposição. Então Deus te chama para confiar nele, em nome de Jesus. Versículo 5. Felizes os que choram. Versículo 4, na verdade, perdão, irmãos. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Olha que forte. Deus promete consolo para aqueles que choram. Olha aí que forte. Deus promete consolo para aqueles que choram e promete justiça para os que têm sede de justiça. Então, quando nós buscamos a Deus com sinceridade, Ele supre as nossas necessidades espirituais. Quando nós buscamos a Deus com sinceridade, Ele supre nossas necessidades espirituais. Porque Deus, Ele enxuga as suas lágrimas. E Ele sacia a sua fome espiritual. Está aqui uma hora dessa, irmãos e irmãs. Está aqui uma hora dessa estudando a palavra. Isso significa que você tem fome da palavra dele. Tem fome espiritual. E você quer ser saciado. Você quer ser saciada com as coisas espirituais. Então Deus enxuga as suas lágrimas. Eu não sei para quem é, mas Deus enxuga as suas lágrimas nessa noite. E Ele, aleluia, sacia a sua fome espiritual. Aleluia. Versículo 7 ao 9. Vamos lá. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puros, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Olha que forte. Jesus aqui ensina que o reino de Deus é construído sobre misericórdia, pureza e paz. Oh glória! Misericórdia, pureza e paz. Misericórdia, aleluia. Deus todos os dias tem misericórdia de nós. Se não fosse a misericórdia dele, nós talvez não estaríamos nem vivos aqui para contar a história. Foi a misericórdia dele que nos alcançou. Então ele quer que nós também venhamos tratar o nosso próximo
com misericórdia, porque felizes são os misericordiosos. Às vezes a gente olha para a vida das pessoas e começa a julgar, começa a apontar, e a gente não tem misericórdia. Sabe quando é que a gente vai começar a ter misericórdia? Quando Deus permitir que a gente viva a vida do outro. Passe pelo que o outro está passando. Porque às vezes, muitas das vezes, a gente não sabe a dor do outro e a gente muitas das vezes não tem misericórdia com o outro. Ah, porque fulano é preguiçosa, porque fulano é preguiçoso, porque fulano é assim, porque ciclano é desse jeito. Aprenda a ter misericórdia do próximo. Ei, tô me arrepiando todinho. Aprenda a ter misericórdia do próximo. Sabe por quê? Porque eu já vi muita gente contar pra mim que não teve misericórdia, começou a falar mal do outro. Sabe o que aconteceu? Deus permitiu a pessoa passar aquilo que o outro estava passando. E aí sabe o que aconteceu? Através dali a pessoa começou a ter misericórdia. Então, em nome de Jesus, passe a ter misericórdia. Pode ser o pior pecador que for. Tenha misericórdia. Porque se um dia Deus permitir você passar o que o outro está passando, que você não está tendo misericórdia, pode ter certeza, vai ser terrível. Você vai ter que aprender na dor. Então Jesus ensina que o reino de Deus é construído sobre misericórdia. Jesus ensina que o reino de Deus é construído sobre pureza. Tem gente que é muito maldosa com tudo. Tem gente que não tem pureza. Tem gente que olha para todo mundo com olhar de julgamento, com olhar de apontamento, com olhar de sujeira. Só porque alguém talvez mentiu uma vez, aí olha para a pessoa e acha que a pessoa é mentirosa a vida toda. Só porque a pessoa errou uma vez, aí parece que a pessoa não vale mais nada. E hoje, infelizmente, está assim. Infelizmente está assim, principalmente no meio da gente cristão. Por quê? Às vezes a gente olha para um pastor, para uma pastora, para alguém que é líder, para alguém que é servo, para alguém que é membro, alguém que é uma bênção, mas porque errou, parece que não vale mais não. E eu quero dizer para alguém que está aqui, que talvez esteja passando por isso, por causa de um erro, por causa de uma falha, alguém está te julgando, está te apontando, mas saiba em nome de Jesus, nessa noite, ou qualquer horário que você estiver ouvindo essa live, seja aqui no YouTube, ou seja você que está ouvindo aqui no Google Meet, Deus está me usando para te dizer, eu te justifico na terra. Aleluia. Glória a Deus. Então Jesus ensina que o reino de Deus é construído sobre misericórdia, sobre pureza e sobre paz. Tem uma frase da composição do hino de Thales Roberto que diz, fácil demais viver em paz, a gente é que complica tudo. Tem gente que parece que já acorda querendo confusão. Tem gente que parece que já acorda querendo arrumar intriga com todo mundo. Mas Jesus aqui nos ensina que o reino de Deus é construído sobre misericórdia, pureza e paz. Então nós somos chamados para quê? Para refletir esse caráter aqui de Deus no mundo. Ser alguém que é puro, ser alguém que é misericordioso, ser alguém que é da paz. Aleluia. Oh glória. Deus quer te usar como pacificador. Entenda, sua vida é um canal de amor e de misericórdia. Aleluia. Versículo 10, bora que o tempo está voando. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino do céu lhes pertence. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros mentindo disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se, versículo 12. Alegre-se e exulte, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembre-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Irmãos, o que é que a gente aprende aqui? Que ser cristão pode trazer perseguições. Ser cristão, muitas das vezes, vai ser dentro da sua casa a perseguição. Vai ser com alguém da sua família a perseguição. Vai ser com um vizinho seu a perseguição. E ser cristão pode trazer perseguições. Mas Jesus disse o quê? Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição. Alegre-se, pois uma grande recompensa os espera. Então ser cristão pode sim trazer perseguições, mas Deus nos recompensa por nossa fidelidade. Devemos fazer o quê? Permanecer firmes, mesmo diante das dificuldades. Permanecer firmes, mesmo diante das dificuldades.
Você crê que nesse exato momento, nessa live, Deus está te fortalecendo agora? Eita glória, é para alguém aqui. Receba a força de Deus nesse exato momento. Receba a força do Espírito Santo. Estou me arrepiando todinho. Receba a força do Espírito Santo nesse exato momento sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Receba em nome de Jesus. Sua recompensa será grande. Deus está vendo as perseguições, Deus está vendo as pessoas que estão se levantando, Deus está vendo as pessoas e até a roda de conversa que o seu nome está no meio. Deus está vendo tudo e grande será a sua recompensa. Oh glória, aleluia. Versículo 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Gente, versículo 13 diz: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, para que servirá? Gente, o sal ele serve para preservar e o sal ele serve para dar sabor. Ainda agora eu preparei uma janta aqui para mim e precisei usar o sal tanto para a mistura quanto para o alimento que eu fiz antes de abrir aqui com vocês a live. Então, o sal ele serve para preservar e o sal ele serve para dar sabor. E nós, como cristãos, devemos influenciar o mundo para o bem. Você percebe que quando você faz o cuscuz, eu gosto de cuscuz demais. Quando você faz o cuscuz, que coloca o sal, o que é que acontece? O que é que acontece? O sal influencia o cuscuz todinho. É ou não é? E o sabor fica top. A Arlete quem diga, né? A Arlete faz um cuscuz abençoado. Ela, a mãe dela, o pessoal aí da família. Faz um cuscuz grande na terra. Já tô com saudade desse cuscuz. Então o que é que acontece? O sal preserva e dá sabor. E nós, como cristãos, devemos fazer o quê? Influenciar o mundo para o bem. Então a nossa vida deve fazer a diferença onde nós estamos. Aonde a gente for, devemos fazer a diferença. Às vezes você diz: mas fulano me tratou assim. Seja diferente, não seja igual a fulano não. Não perca seu sabor por causa de fulano não. Eita glória, essa desceu do céu agora. Não perca o seu sabor por causa da maldade dos outros. Não é porque os outros é açúcar que você vai ser açúcar também não. Seja sal na terra em nome de Jesus. Não é porque a vida de alguém está sendo uma vida de açúcar. Nada contra açúcar, tá? É só uma representação. Mas seja um sal, seja a diferença em nome de Jesus. Seja a diferença em nome de Jesus. Amém? Porque Deus te levantou, sabe para quê? Para influenciar. Você é importante para o reino de Deus, em nome de Jesus. Versículo 14 e 16. Vocês são a luz do mundo. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca sobre um cesto. Deixe que suas obras brilhem para que todos louvem seu Pai no céu. Gente, entenda aqui. A nossa vida ela deve refletir a luz de Cristo. Ela deve refletir. Nós precisamos agir de forma que as pessoas vejam Deus em nós. Tem gente que diz assim, né? Tem gente que confunde. Tem uma passagem, a gente vai ver lá em Mateus capítulo 6, no próximo estudo, tem uma passagem que diz assim, ó: se tua mão, deixa eu lembrar aqui, para mim não falar besteira, em nome de Jesus. Diz assim, ó: tenham cuidado, não pratique suas boas ações em público para não ser admirado por outros, pois não receberão a recompensa de seu Pai que está no céu. Quando ajudarem alguém necessitado, não façam como os hipócritas, tocam as trombetas nas sinagogas e nas ruas para ser elogiados pelos outros. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa. Mas quando ajudarem alguém necessitado, não deixe que a mão esquerda saiba o que está fazendo a mão direita. Dê sua ajuda em secreto e seu Pai, que observa em segredo, os recompensará. Deixa eu ensinar isso aqui. Porque a gente acabou de ler aqui, Mateus capítulo 5, lá no próximo estudo, segunda-feira, se Deus permitir, a gente vai ver isso aqui em Mateus capítulo 6. Mas eu já quero adiantar para vocês.
Mateus capítulo 5, aqui Jesus está dizendo: deixe que suas boas obras brilhem para que todos louvem seu Pai no céu. O que isso significa? Significa que se a intenção do seu coração é fazer a obra, ou postar algo fazendo a obra, ou postar algo ajudando o próximo, se a sua intenção é influenciar essa geração, ser sal na terra, luz no mundo, poste. Se a sua intenção é essa, de influenciar outras pessoas, se a sua intenção é essa, de que o nome de Deus seja glorificado, poste. A gente tem base bíblica para isso. Deus disse: deixe que suas boas obras brilhem. Ou seja, em outras versões diz que fique à mostra, que todos vejam e que todos louvem o seu Pai que está no céu. Porque tem gente que não conhece essa passagem aqui, aí fica dizendo: não precisa mostrar não. Não precisa mostrar se a intenção for querer se engrandecer. Se a intenção for para aparecer, ou se a intenção for para o seu nome ser glorificado. Mas se a intenção for para glorificar o nome de Deus, poste, divulgue e deixe Deus lhe usar para ser a diferença nessa terra. A gente vê tanta postagem de coisa ruim, a gente vê tanta coisa na televisão de coisa ruim, e a Bíblia está dizendo para a gente que as suas boas obras brilhem para que todos vejam e louve a seu Pai no céu. Amém? Então nós precisamos agir de forma que as pessoas vejam Deus em nós. E eu quero profetizar que você é um farol de Deus nesse mundo. Aleluia! Você é um farol de Deus nesse mundo. E sua luz vai brilhar. Aonde você chegar, a luz de Cristo que está sobre a sua vida brilhará em nome de Jesus. Vamos para o versículo 17. Gente, olha só. Mateus capítulo 5 é muito grande. Quem aqui vai ficar? Muito grande. É só hoje, gente. É só hoje, a gente vai passar um pouquinho, tá certo? Só hoje, tá bom? Porque Mateus capítulo 5 é muito grande. Vamos lá, versículo 17. Diz assim. Versículo 17. Vamos lá. Não pense que eu vim abolir a lei de Moisés. Eu ou os escritos dos profetas, vim cumpri-la. Eu lhes digo a verdade. Enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá, até que todas as coisas se cumpram. Versículo 19. Portanto, quem desobedecer até o menor mandamento e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Mas aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-la, será considerado grande no reino dos céus. Versículo 20. Eu os advirto, a menos que sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Amém? Então, resumo de versículo 17 ao 20. O que é que acontece? Jesus veio cumprir a lei. E existe uma justiça do coração, que vem do coração. A justiça que vem do coração. Não apenas de regras externas, mas ele quer uma justiça que vem de dentro. Não adianta você dizer assim: hoje eu vou ler a Bíblia porque vou tirar uma foto e vou mostrar que eu estou lendo a Bíblia. Porque tem gente que faz isso, sabia? Tira a foto que está com a Bíblia na mão, lendo, e às vezes não lê. Foi só para tirar a foto para fazer o marketing. E tem gente que tira a foto mostrando que está lendo a Bíblia e de fato está lendo a Bíblia. Então o que Jesus quer aqui, ele exige uma justiça que vem do coração, que vem de dentro. Não apenas de regras por fora, regras externas. Então nós devemos viver para Deus não por obrigação, mas por amor. É isso que Deus quer da gente. É viver por amor, não por obrigação. Tem uma passagem lá na Bíblia que fala sobre o momento que Simão, o Cireneu, né, é chamado de Cireneu porque é de Cirene. E aí aquele homem vai lá e ajuda Jesus, né? Mas tem uns versículos antes, a gente vai ver isso lá na frente. Mas tem uns versículos antes que diz que ele pegou a cruz, mas ele só ajudou Jesus porque ele foi obrigado a carregar aquela cruz. Obrigaram ele. E tem muita gente pregando, dizendo: seja como Simão Cireneu. É como Simão Cireneu que carregou a cruz por obrigação? Seja não, pelo amor de Jesus. Seja não. Faça por amor.
Carregue a sua cruz por amor. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, negue a sua vontade, rejeite os seus desejos. Tome a sua cruz e siga-me por amor. Amém? Não por obrigação. Então eu creio que Deus está transformando seu coração nesse exato momento para viver uma vida de justiça em nome de Jesus. Versículo 21 ao 26, vamos dar uma acelerada. Vocês ouviram o que foi dito a seus antepassados: não mate, se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhe digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido, em outras versões diz de louco, se eu não me engano, né, corre o risco de ser levado ao tribunal. Não, é de estúpido mesmo. Quem xingar alguém de estúpido corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco corre o risco de ir para o inferno de fogo. Eita! Versículo 23. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar, vá reconciliar-se com a pessoa e então volte e apresente sua oferta. Versículo 25. Quando você e seu adversário estiverem a caminho do tribunal, acertem logo suas diferenças. Do contrário, pode ser que o acusador o entregue para o juiz e o juiz a um oficial e você seja lançado na prisão. Versículo 26. Eu lhes digo a verdade: você não será solto enquanto não tiver pago até o último centavo. Olha só, gente. O perigo da ira. Jesus aqui ensina que não basta evitar o homicídio. Não basta só evitar. Devemos também evitar o ódio e devemos evitar também a ira contra o próximo. Amém? Quem se ira contra o seu irmão já cometeu homicídio no coração. Olha que forte. Olha que forte. Homicídio não é só quem matou o irmão, não. Homicídio também, quem está cometendo homicídio é quem está com a ira dentro do coração. Então Jesus nos ensina que não basta evitar o homicídio. Nós devemos também evitar o ódio e a ira contra o próximo. Devemos buscar reconciliação. Devemos buscar perdão antes que a raiva se transforme em algo pior. E tem muita gente que dorme irado com a esposa, irado. E a Bíblia fala que quando nós dormimos irado, que se reconcilie logo antes que o sol se ponha e ali o inimigo vá lá e faça, porque era uma semente, a ira era uma semente. Aí se não liberar perdão, a ira se transforma em uma árvore. Então Deus está curando relacionamentos quebrados nessa noite. Eu creio nisso, que Deus está curando relacionamentos quebrados. Até quem estava com raiva de alguém, pega a mensagem, pega o WhatsApp, pega o celular, manda mensagem, olha, me perdoe em nome de Jesus. Se a pessoa não lhe perdoar, não tem problema, o importante é que você pediu perdão e, se possível, diga, me perdoe e eu quero te perdoar também. Pronto, não precisa falar muita coisa não para não inflamar a coisa. É liberar perdão, pedir perdão, perdoar e glória a Deus, a sua vida no seu lugar e a vida da pessoa no lugar da pessoa. Não é obrigado você conviver não, mas libere perdão em nome de Jesus, para o seu bem. Isso é para alguém que está aqui. Deus está te chamando para perdoar. Oh glória, aleluia. Versículo 27 ao 30, vamos ler em nome de Jesus. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração. Versículo 28. Se o olho direito o levar a pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. E se a mão direita o leva a pecar, corte-a e jogue fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. Olha, gente, Jesus ensina aqui que não basta evitar o adultério físico. Precisamos também e devemos ter um coração puro. Devemos ter a pureza no coração. Quando ele fala aqui, gente, tem gente que
leva muito a sério essa parte. Se o seu olho direito o levar a pecar, arranque e o jogue fora. Gente, a gente sabe que, para quem não sabe, né? Jesus, quando ele falava, ele usava muito figura de linguagem, né? Ele usava muita figura de linguagem. Então, o que é que acontece? Nessa passagem aqui, Jesus está dizendo para você, pegue sua mão direita e corte, falando de uma forma física, não. Pega a sua mão esquerda e corte, falando de uma forma física, não. Sabe por quê? Porque quem comete erro com a mão direita, se cortar ela, vai usar a esquerda. E se cortar a esquerda, vai arrumar um jeito para pecar. Não tem para onde correr. Sempre quem quer pecar vai arrumar um jeito de pecar. Pode cortar o pé, pode cortar o olho, pode cortar. Tem gente que não enxerga e comete pecado. Tem gente que não tem o braço e comete pecado. Lógico, não estou dizendo que é todos, tá? Pelo amor de Jesus, para você não passar no meio da rua, ver alguém na cadeira de roda e dizer, ó, isso aí tá, é pecador. Não, pelo amor de Jesus. Tem gente que não tem um braço e é uma bênção. É uma bênção de Deus. Tem gente que não tem as pernas e é uma bênção de Deus. Mas eu estou falando aqui para que você entenda que Jesus está dizendo o seguinte aqui. Escute bem. Jesus está dizendo, sua mão direita te faz pecar. Trazendo para a nossa linguagem aqui, para de colocar a mão onde está fazendo você pecar. O cortar é isso. É você não colocar a mão naquilo que a sua mão está fazendo você pecar. Isso é cortar. Para de colocar a mão. É você cortar essa tendência de usar a mão para pecar. Aí Jesus fala do olho. Se teu olho está te fazendo pecar, ou seja, para de olhar aonde está fazendo você pecar. Corta isso. Corta esse olhar. Para de ficar vendo o que não edifica. É isso que Jesus está dizendo. Para. Esse é o cortar. Você parar de usar o seu olho para pecar. Isso é o cortar. Se seu pé te faz pecar, arranque e jogue fora. Ou seja, Jesus está dizendo, para de colocar o teu pé aonde está fazendo tu pecar. Oh, glória. Aleluia. Amém? Então eu creio que Deus está purificando a sua mente em nome de Jesus. E está purificando corações aqui para uma nova fase espiritual. Vamos lá, em nome de Jesus. Versículo 38 ao 42. 38 ao 38, irmãos? Confirma aí. Não é isso? Vamos lá, 31. Também foi dito, quem se divorciar da esposa deverá conceder-lhe um certificado de divórcio. Eu, porém, lhes digo que quem se divorcia da sua esposa, exceto por imoralidade, a faz cometer adultério, e quem se casa com a mulher divorciada também comete adultério. Olha aí, gente, o que é que acontece aqui? Preste bastante atenção aqui no que eu vou falar. Em nome de Jesus. Esse aqui é um assunto muito delicado, né? Muita gente tem dúvida sobre isso. Quem se divorciar da esposa deverá conceder-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, lhes digo de que quem se divorcia da sua esposa, exceto por imoralidade, a faz cometer adultério. Quem se casa com a mulher divorciada também comete adultério. Gente, lá na frente a gente vai ver Deus usando um Paulo para dizer o seguinte, para ensinar. Isso aqui basicamente que Jesus ensinou aqui. Mas o que é que acontece? Às vezes tem gente que está no casamento que o marido praticamente quer matar a esposa. Ou que a esposa quer matar o marido. Aí você, o que é que você vai fazer? Vai ficar num relacionamento desse? Não, pelo amor de Jesus. Foge desse relacionamento. Foge. E se possível, peça o divórcio. Porque Deus prefere você vivo, divorciado, do que você morto, porque achou que você não pode divorciar. Gente, isso aqui é um assunto muito delicado, mas não existe casos e casos. É por isso que Jesus está dizendo aqui, ó, que quem se casa, exceto por imoralidade, a faz cometer adultério. E quem se casa com uma mulher divorciada também comete adultério. O que é que acontece? Existe, a gente vai ver isso lá na frente, mas agora não, tá certo? Existe, gente, uma possibilidade de um novo casamento, mas não é um novo casamento como hoje não, que o povo, casou, se divorciou
e aí vai arrumar outro e parece Salomão, já se casou 1000 vezes. Isso aí não agrada o coração de Deus de jeito nenhum, tá certo? Mas, um exemplo, você é o homem de Deus, aí você tá lá firme na rocha, firme com Jesus, de repente sua mulher lhe abandona, um exemplo. Ou você é uma mulher de Deus, aí de repente seu marido vai lá e lhe abandona. Você tem direito a se divorciar, se você não quiser perseverar até o fim, né? Tem casos que Deus pode restaurar, fazer uma nova pessoa, mas tem gente que não quer mudança e é aquilo e ponto final. E aí você pode sim, né? Nesse caso aí de abandono, nesse caso da pessoa querer lhe matar, Deus prefere muitas das vezes você, bem espiritualmente, fisicamente, mentalmente, do que você vivendo uma vida só Jesus na causa. Agora sim, se você começou o seu casamento de aliança, né, sabendo que já quem era a pessoa, vai até o final em nome de Jesus. A não ser por esses excetos aí, esses casos aí de morte, de ameaça, de só Jesus na causa, pelo amor de Jesus. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Lá na frente a gente vai ver mais sobre isso. Eu estou adiantando a vocês o porquê que eu estou falando isso aqui, porque lá na frente a gente vai ver sobre isso, tá certo? Então não julgue pelo que eu estou falando, tá bom? Em nome de Jesus. Lá na frente eu vou mostrar na Bíblia que Paulo dá esse direcionamento, como eu estou dando aqui para vocês, tá certo? Vamos lá, versículo 33. Vocês também ouviram o que foi dito a seus antepassados. Não quebre seu juramento, cumpra o juramento que fizer ao Senhor. Eu, porém, lhes digo que não façam juramento algum. Não diga, juro pelo céu, pois o céu é o trono de Deus. Também não diga, juro pela terra, pois a terra é onde ele descansa os pés. E não digam, juro por Jerusalém, pois Jerusalém é a cidade do grande rei. Versículo 36. Nem sequer digam, juro pela minha cabeça, pois vocês não podem tornar branco ou preto um fio de cabelo sequer. Quando disserem sim, seja de fato sim. Quando disserem não, seja de fato não. Qualquer coisa, além disso, vem do maligno. Versículo 38. Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo que não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Se você for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, deixe que levem a capa também. Versículo 41. Se alguém o forçar a caminhar 1 milha, com ele caminhe 2. Versículo 42. Dê a quem pedir e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você. Amém? Então, resumo. Jesus nos chama, irmãos, a não retribuir mal com mal. O resumo de tudo aqui que eu acabei de ler é isso. Jesus nos chamando a não retribuir o mal com mal, mas agir com amor e agir com bondade. Amar até os inimigos. É isso que Jesus está ensinando. Porque o verdadeiro cristão responde ao mal com o bem. E eu creio que nesse exato momento Deus está te capacitando a vencer o mal com o bem. É que nem eu disse, não é porque fulano o temperamento de fulano, o sabor de fulano é açúcar que você vai deixar de ser sal para ser açúcar, não. Amém? Continue sendo sal, em nome de Jesus, tratando com amor. Eu falo isso, gente, porque eu pratico isso. Muitas das vezes pessoas que me maltrataram, me acusaram, eu fui lá, liberei perdão e ainda dei um presente. Ainda abençoei a vida da pessoa. E isso é tratar o mal com o bem. Versículo 43 ao 48. Vamos lá. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo. Ame os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai que está no céu. Pois ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons. Faz chover tanto sobre justo como injusto. Se amarem apenas aquele que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas seus amigos, que estão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Versículo 48. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é seu Pai Celestial. Amém, irmãos? Então, aqui mostra o amor perfeito, né? O amor perfeito, o amor de Deus, ele nos chama para um nível bem mais alto, onde nós perdoamos e oramos por aqueles
que nos fazem mal. Então, quando nós amamos os inimigos, demonstramos que nós pertencemos a Deus. E eu creio que nesse exato momento, Deus está derramando sobre você um amor sobrenatural que cura feridas. Eita glória! Um amor que cura feridas está sendo derramado nesse exato momento em nome de Jesus. Então, Mateus aqui nos ensina verdades poderosas. Ou seja, as bem-aventuranças mostram o caráter do verdadeiro cristão. Você tem vivido, a pergunta que eu faço para você é, será que você tem vivido essas qualidades? Nós somos chamados para ser sal e luz. Será que você tem influenciado as pessoas ao seu redor para Deus, para as coisas de Deus? Porque a justiça de Deus, o amor de Deus, a justiça de Deus, na verdade, a justiça do reino de Deus é interior, é aqui dentro. Sua fé é apenas aparência ou vem do coração? Porque tem gente que é assim, é só aparência, não é interno não, é por fora, é só fora. Fora tem fé, fora é de Deus, dentro é só Jesus na causa. E a pergunta que eu faço é, sua fé é apenas aparência ou vem do coração? Irmãos, o amor de Deus é radical. Será que você tem amado até mesmo seus inimigos? Em quais áreas do seu caráter Deus está querendo trabalhar? Como você pode ser mais luz no mundo ao seu redor? Eu estou perguntando para você refletir. Será que você está disposto a viver o verdadeiro amor de Deus? Eita, deixa eu orar pela sua vida. Senhor, te agradecemos por esta palavra poderosa. Aqueles que estão agora de olhos fechados, Senhor, ou aonde estiverem ouvindo essa oração. Pai, nós queremos viver os princípios do Teu reino e refletir a Tua luz nesse mundo. Pai, transforma nosso caráter para que possamos viver as bem-aventuranças. Ensina-nos a amar, nos ensina a perdoar, nos ensina a influenciar o mundo com a Tua verdade, Senhor. Declaramos que seremos sal e luz aonde estivermos, que nossas atitudes, Senhor, revelem o Teu amor. Obrigado, porque estás nos moldando para sermos mais parecidos contigo. Em nome de Jesus, e todos dizem amém. Segunda-feira, estudo bíblico. Não perca Mateus capítulo 6. Deus tem algo especial para você. Nos vemos lá, se assim Deus permitir, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Talvez você ouviu algo, né, nesse estudo. Disse assim, rapaz, eu não concordo. Certo, tudo bem. Glória a Deus. Aleluia. Mas em nome de Jesus, continue com o nosso estudo bíblico, que Deus tem muito mais para abençoar a sua vida. Amém? Você crê nisso? Em nome de Jesus? Então que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Lembrando, gente, que tudo que eu estou passando para vocês aqui é um ensinamento básico, né? Mas o simples que faz a diferença. Tem coisas que é simples, tem coisas que é básica que faz a diferença. O básico muitas das vezes faz a diferença maior na nossa vida. O simples, na verdade, a simplicidade, a forma que eu uso aqui para trazer uma coisa simples para você. Aquilo que era talvez mais profundo, na profundidade que eu falo, não de deixar de buscar mais a Deus, mas eu estou dizendo assim, na profundidade de pegar algo que para você parece difícil, e isso aqui é difícil de eu entender. Aí eu vou e passo de uma forma mais fácil para você. Amém? Em nome de Jesus. Então todos os dias eu estou me aprofundando na presença, na graça, no conhecimento, me aprofundando em Deus para trazer algo simples para você entender. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês do YouTube. Em nome de Jesus, vou encerrar aqui no YouTube. Deus abençoe vocês e vocês que estão aqui no nosso Google Meet.